E na internet muitas pessoas perguntam, né? Afinal de contas, o que são essas profecias referentes ao mês de outubro? O que de fato vai acontecer? E também Deus, ao longo de toda a história humana, Ele continua enviando seus profetas com os recados que Ele dá para falar a nós. Um sacerdote que tem sido indicado por muitos como um profeta dos nossos tempos aqui no Brasil, é aquele sacerdote que ficou conhecido como Padre Oliveira. Eu já falei dele aqui na homilia, inclusive confessei que no início eu não dava muita atenção para o que ele falava, porque cada hora surge uma coisa nova, né? Se a gente for dar atenção para tudo, a gente fica maluco. Mas eu também confessei aqui que a partir daquilo que foi aparentemente um cumprimento profético exato daquilo que ele falou, que foi a morte do Papa Bento XVI na última virada do ano, como ele tinha falado anos antes de acontecer, eu comecei a dar mais atenção ao Padre Oliveira. Inclusive, hoje à tarde, conversei com o Padre Duarte Lara. Quem conhece ele, levanta a mão. Pregou na Canção Nova durante esses últimos dias. E a impressão do Padre Duarte Lara, que também estuda esses assuntos, é a mesma que a minha. O Padre Duarte Lara também começou a dar mais atenção ao Padre Oliveira após o cumprimento profético daquilo que ele falou na virada do ano. E uma das coisas que o Padre Oliveira trouxe em público nos últimos meses, dizendo que foram palavras que a Virgem Maria revelou a ele, é uma profecia sobre o mundo e a igreja, de coisas que aconteceriam a partir do mês de outubro de 2023. Que mês que nós estamos? O mês de outubro. Então essas palavras do Padre Oliveira significam algo exatamente que se refere a esse mês de outubro que nós estamos vivendo. E na internet muitas pessoas perguntam, né? Afinal de contas, o que são essas profecias referentes ao mês de outubro? O que de fato vai acontecer? Bom, algumas coisas nós já estamos vendo acontecer no mundo e na igreja. Sim ou não? Mas eu quero trazer para vocês aquilo que o Padre Oliveira, deixa eu abrir um parênteses aqui, quem fala que ele não existe, ele existe, tá? E eu sei quem ele é. Só que ele não sabe que eu sei. Mas vai saber em breve. Porque esse ano ainda a gente vai se conhecer. Certo? Mas não digam que ele não existe. Ele existe, eu sei quem ele é, e se eu pudesse eu mostraria para vocês a foto dele agora. Mas não posso fazer isso. Mas posso transmitir aquilo que ele falou que Nossa Senhora revelou a ele e que já foi divulgado em público meses antes dessas coisas começarem a acontecer nesse mês de outubro. Então é o seguinte, vou ler aqui as palavras da mensagem. Filho querido, escuta com atenção. Em outubro deste ano, iniciará um período de grande tribulação. Presta atenção. Aqui não está dizendo que vai iniciar o período da grande tribulação, que são aqueles 7 anos indicados pelo profeta Daniel. Não está falando necessariamente da grande tribulação. Está falando de grande tribulação. Ou seja, é um período de tribulação, mas que não necessariamente significa ainda a grande tribulação. Certo? Eu acredito que nós estamos naquele tempo que Jesus fala no Evangelho que seria o início das dores, em que haveria doenças, fome, guerras e assim por diante.
tá? Mas, a meu ver, não estamos ainda na grande tribulação. Padre Duarte Lara concorda comigo nesse ponto também. Continuando. Iniciará um período de grande tribulação previsto por mim quando estive na França, em Portugal e na Espanha. Ou seja, aparição de La Salette na França, a aparição de Fátima em Portugal e a aparição de Garabandal na Espanha. Nessas 3 ocasiões, falei acerca da causa dessas tribulações. Estejam preparados, sobretudo espiritualmente, pois esse período não virá de modo estrondoso, mas será gradativo e se espalhará lentamente pelo mundo todo. Então presta atenção nisso. Aqui não está dizendo que vai haver algo estrondoso no mês de outubro, que o mundo vai acabar no mês de outubro, que o mundo vai acabar na semana que vem, que o mundo vai acabar no ano que vem. Nada disso e nem perto disso. O que está dizendo aqui é que no mês de outubro iniciará um período e que as coisas vão acontecer de forma lenta e gradativa. Está entendendo? Se espalhará lentamente e de forma gradativa. Então as coisas vão acontecer lentamente em etapas, ok? Mas essas coisas iniciariam a partir desse mês de outubro. E parece que algumas coisas estão acontecendo mesmo, né? A gente está vendo aquilo que está acontecendo na igreja. E a gente está vendo, sobretudo, nesses últimos dias, aquilo que está acontecendo na guerra envolvendo Israel e a Palestina. Continuando a mensagem. A guerra iniciada aumentará, como viste anteriormente. Haverá secas, grandes tempestades e terremotos em vários lugares do mundo. Não sei se você sabe, mas lá em Porto Alegre, na minha cidade natal, o rio Guaíba, ele transbordou e invadiu parte da cidade, né? Isso aí questão de dias atrás, só para dar um exemplo. Mas como disse meu divino Filho, quando ouvirdes tais rumores, não temas, não tenham medo. Lembra o que Jesus falou no Evangelho? Ele disse assim: quando virdes acontecer essas coisas, levantai vossas cabeças, pois se aproxima a vossa libertação. Então Deus não quer que nós tenhamos medo, entende? Porque são sinais de que a libertação do mundo está próxima. Continuando a mensagem. Usa a medalha milagrosa sempre, a partir de hoje, e distribui-a também ao teu rebanho. A enfermidade não será o único mal que se espalhará. O mal espiritual será pior. A enfermidade, porém, será um grande flagelo. Coloca a medalha de São Bento na porta e não deixa de usar o escapulário. Abençoa velas, água e óleo. Não tenhas mais dúvidas sobre o óleo do bom samaritano. Abençoa e usa-o. Aliás, quem quiser entender melhor a questão do óleo do bom samaritano, procura no YouTube um vídeo da irmã Zélia no Instituto Hesed, em que ela fala sobre o óleo do bom samaritano, tá bom? A mensagem continua. Procura manter o estado de graça, pois os demônios se lançarão sobre a humanidade com tentações fortíssimas, sobretudo contra os sacerdotes. E a gente está vendo quanto padre que está caído por aí, né? Rezem por nós, pelo amor de Deus. É uma luta diária contra o demônio. A mensagem continua. Reza por eles, pelos sacerdotes, e reza por ti também, que és sacerdote. Lembra sempre de quem és. Aquilo que o padre Paulo Ricardo fala para a gente, né? Lembrem sempre de quem vocês são, sacerdotes, padres.
A mensagem continua. Reza também por teu bispo e por todos os bispos. Reza muito pelo Santo Padre. Faz sacrifícios e jejum por ele. Eu, vossa mãe e rainha, olha só a promessa, estarei com todos aqueles que se confiaram aos meus cuidados e não deixarei nenhum dos meus filhos desamparados, como prometi muitas vezes. É preciso dizer, presta atenção nisso, este tempo faz parte do que disse no meu terceiro segredo em Portugal. Ou seja, as coisas que começariam a acontecer a partir do mês de outubro de 2023 fariam parte do terceiro segredo de Fátima. E para os maiores estudiosos do mundo a respeito do segredo de Fátima, mais do que se referir a guerras, a catástrofes, o terceiro segredo de Fátima, dizem a maioria dos estudiosos, se refere à igreja. Então, vamos prestar muita atenção nas coisas que acontecerão na igreja a partir desse mês de outubro. Ok? A mensagem continua. No dia 13 de outubro, daqui 2 dias, dar-te-ei um sinal como me pediste. Gente, não inventem coisa, tá? Isso aqui é um sinal para o Padre Oliveira. Não está dizendo que vai ter um sinal público daqui 2 dias, que vai ter não sei o que no céu. Para. O pessoal quer entender às vezes a coisa de forma muito sensacionalista. Vocês estão entendendo que eu quero tirar aqui o sensacionalismo e colocar a coisa na realidade, na verdade, no equilíbrio, na prudência. O sinal que está falando aqui é um sinal que se refere a princípio ao Padre Oliveira, entendeu? Não a nós, não ao mundo todo. E aí continua. Por isso te mostrei essa data. Recebi de Deus a missão de guardar, com os santos anjos que o Senhor colocou a meu serviço, todos aqueles que entregaram a mim suas vidas. Quem aqui é consagrado a Nossa Senhora? Levanta a mão. Quem que entregou sua vida para a Virgem Maria? Ela está prometendo guardar vocês, viu? Ela promete guardar aqueles que se entregarem a ela. A mensagem continua. Haverá grande devastação vinda da Rússia, instigada pelo dragão infernal. Isso causará danos ao mundo todo. Tu, porém, não temas. Este é o tempo oportuno para a santidade. Repete comigo essa frase. Este é o tempo oportuno para a santidade. Recorda-te que os grandes santos surgiram nos momentos de grande escuridão. Os tempos de tribulação, sobretudo este, não devem ser enfrentados com medo e covardia, mas com amor e coragem. Então a primeira coisa que Deus quer tirar do nosso coração é o medo e nos dá coragem e amor. A mensagem continua. Vê, filho, que foi para isso que te chamei nesta hora, para que te recordes e anuncie que o tempo oportuno para a santidade é agora, hoje, não amanhã, mas agora. Agora a mensagem vai falar de coisas práticas que nós precisamos fazer. A adoração eucarística deve ser a tua âncora, e a corrente desta âncora o Santo Rosário. A adoração eucarística, os atos de reparação e os sacrifícios, unidos ao Santo Rosário, podem mudar todas as profecias. É por isso que é tão importante aquilo que o Instituto Hesed faz. É por isso que é tão importante aquilo que o Frei Gilson faz. Porque a mensagem está dizendo que a oração do Rosário, unida à adoração eucarística, pode mudar as profecias. Assim como a profecia de Jonas mudou. E Nínive não foi destruída. Por quê? Porque o povo se converteu. Porque o povo fez penitência. E se nós formos um povo de coração contrito diante de Deus, todas as profecias podem ser
anuladas ou pelo menos muito atenuadas. A mensagem continua: não esqueças disso, adoração e Santo Rosário, faz penitência, oferece sacrifícios pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores e santificação do clero. Agora vem a boa notícia. Lembra-te que o Senhor tudo sabe e tudo comanda. Em breve chegará o triunfo do meu imaculado coração e o tempo de paz, a nova terra que nós esperamos. Primeiro tem que passar pelas dores do parto, né? Estamos no tempo da purificação. Aí a mensagem fala: permanece fiel nesse tempo de purificação. Confia no auxílio do teu anjo da guarda. O tempo para os santos é agora. Repete essa frase comigo. Santos é agora. Essa é a razão das profecias. Que nós sejamos santos, que nós mudemos de vida. Reza, filho querido, reza e vigia, como te chamei hoje. Reza e vigia. Aí a profecia termina com uma citação do livro de Eclesiástico, capítulo 18, que diz o seguinte: que é o homem para que serve? Que mal ou que bem ele pode fazer? A duração da vida humana é quanto muitos 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota de água do mar, como um grão de areia. A profecia está nos apontando para a eternidade. É por isso que o Senhor é paciente para com os homens e espalha sobre eles a sua misericórdia. O Senhor é paciente para conosco. O Senhor quer nos perdoar. E quando a vidente Miriana de Medjugorje, ela viu em visão a realização do primeiro segredo de Medjugorje, ela perguntou para Nossa Senhora assim: como Deus pode ter um coração tão duro? E Nossa Senhora respondeu: Deus não tem um coração duro, olha para o que fazem os homens. As mães estão matando filho, as crianças em Israel estão sendo decapitadas. Olha o que fazem os homens. Por isso Deus vai purificar a humanidade para o nosso bem, para a nossa salvação, porque nos ama. Ele vê quanto é má a presunção do seu coração e reconhece que o fim deles é lamentável. É por isso que Deus os trata com toda doçura e mostra-lhes o caminho da justiça. Sim, Deus nos trata com doçura. Por isso Ele manda a Virgem Maria para nos avisar e para nos mostrar o caminho da justiça, que significa o caminho da santidade. A compaixão de um homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. Cheio de compaixão, Deus ensina os homens e os repreende como um pastor faz com seu rebanho. Compadece-se daquele que recebe os ensinamentos de sua misericórdia e do que se apressa a cumprir os seus preceitos. Gente, Deus nos ama e quer nos salvar. E quer salvar o mundo, como salvou Nínive pela profecia de Jonas. Deus quer nos salvar, Deus quer nos perdoar, mas para isso é preciso que nós voltemos para Ele, enquanto ainda estamos vivendo um tempo de graça.